Daniel capítulo 4, versículo 20, irmão, vamos ler até o 26. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o Rei meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse um tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, queremos pedir nesta noite, que na sua grande misericórdia e bondade, nos abençoe com a sua palavra, Senhor. Tanto nos faça compreender esse texto, como abras o nosso coração para compreender e aplica, Senhor, a nossa alma, em nome de Jesus, Pai, para que sejamos grandemente edificados, fortalecidos nesta noite do dia do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo a sua misericórdia, a sua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, finalmente, esse trecho que nós lemos aqui, que vai do versículo 20, Daniel capítulo 4, versículo 20 ao versículo 27, finalmente nós temos a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve, né? Aquele sonho surpreendente, que ele viu uma árvore muito alta, e depois essa árvore foi derrubada, e ficou só o toco da árvore, que ele tinha chamado os magos dele, e os magos não conseguiram fazer nada, mas finalmente ele chama Daniel. Daniel, como nós vimos na semana passada, quando ele ouve o relato do sonho do rei, ele fica muito atônito, fica assim, triste pelo que vai acontecer pelo rei, ao mesmo tempo que ele vê ali, não é, o poder de Deus, a santidade, a justiça desse Deus Altíssimo, e ele então fica atônito, mas ele fala, ele quer o bem do rei, então ele começa a relatar com muita coragem, com muito respeito, ao mesmo tempo coragem e respeito à autoridade do rei, mas ele fala claramente aqui o significado do sonho. É isso que nós temos aqui, meus irmãos. Eu tenho falado para vocês desde da primeira exposição aqui neste capítulo, que o rei Nabucodonosor, ele fez uma carta aberta e ele publicou o que tinha acontecido com ele, exatamente em relação a esse sonho, tudo que o sonho profetizou e tudo que aconteceu com ele como cumprimento desse sonho. E o propósito de toda essa experiência, irmão, essa experiência terrível, né, que ele passou, era o que está no versículo 17, que eu gostaria que vocês lessem agora comigo, que diz assim: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos,
a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. E o versículo 26 diz: e quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as suas raízes, com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Observe a repetição: até depois que tiveres conhecido que o céu reina. E no versículo seguinte, o versículo 27 diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim. Perdão, irmão, não é o 27, na verdade é o 25, me desculpe. No 25, no finalzinho do 25, diz assim: e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, esse é o propósito do sonho, da experiência de Nabucodonosor, era quebrar o orgulho do rei e mostrar para ele que não era ele que reinava e que dominava, mas era o Senhor Deus que tinha dado todo o poder do rei. Então, esse é o propósito, irmãos. E o sonho, ele relata 3 momentos do rei. Ele relata a glória do rei, ele relata a queda do rei e ele relata a restauração do rei. Então foi isso que aconteceu com a árvore. A árvore ela era bonita, frondosa, folhas belíssimas, muitos frutos. Os animais se sustentavam através daquela árvore, mas a árvore é derrubada, perde toda aquela sua beleza, frutos, os animais são espantados. E ela então, irmãos, fica só um toquinho lá. Então, ela cai, ela perde a sua glória. Mas esse toco é a terceira parte. Ou seja, irmãos, é a restauração. Então, nós temos, irmãos, aqui, que eu gostaria que vocês guardassem essas informações. Nós temos a glória soberba do rei. Nós temos a queda do rei, de acordo com o juízo de Deus contra ele, e nós temos a restauração do rei de acordo com a misericórdia de Deus. Eu vou repetir isso aqui, tá? Nós temos então, isso que o sonho mostra, conforme eu vou procurar mostrar para vocês agora. Nós temos a glória soberba do rei, nós temos a queda do juízo, que vem do juízo de Deus sobre esse rei, a queda dele. E em terceiro lugar, nós temos a restauração dele, mas na misericórdia de Deus. E esse texto, então, está mostrando o tempo todo, olha, Deus está quebrando o orgulho do rei, mostrando para ele que ele é o Senhor, mas ao mesmo tempo Deus está também tendo misericórdia do rei. Então, é uma história de juízo, de orgulho, de juízo e de misericórdia. E esse texto, então, logo levanta para nós, irmãos, a pergunta. Quando você lê um texto desse, você observa, por exemplo, chamo mais uma vez a atenção do finalzinho do versículo 17, que diz, para que os viventes, a fim de que conheçam os viventes, ou seja, todos nós, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, a pergunta que se levanta para nós, a aplicação imediata de todo esse capítulo, e aqui da interpretação é, irmãos, nós temos entendido isso? Nós temos entendido que nós não podemos nos orgulhar, que nós devemos dar toda a glória a Deus, e qualquer coisa que nós venhamos a conquistar, que já conquistamos, ou que venhamos a conquistar, que nós devemos dar toda a glória a Deus nos nossos talentos, nossos dons, o que realizamos. Será que nós não estamos, irmãos, fazendo como Nabucodonosor, que ele vai dizer mais adiante, no versículo 30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? É esse o nosso problema, nós somos orgulhosos por natureza. Então o capítulo está todo o tempo nos confrontando com isso, como que dizendo assim para nós, olha, vocês não estão dizendo e fazendo como Nabucodonosor. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, ele é assim, irmãos, eu posso dizer primeiro assim, que ele é anti-orgulho, e ao mesmo tempo ele é o antídoto para o orgulho, porque o Evangelho, quando você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele diz lá,
o Evangelho, Romanos capítulo 8, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de quem? De Deus, para a salvação daquele que crê. Olha só que coisa. Quer dizer que Deus, Ele é aquele que me salva. O Evangelho é a mensagem que eu não posso me salvar. E que eu tenho tão somente que confiar naquele que salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que se humilha, do que deixa de confiar no seu braço, na sua força e confia em Deus. E esse Evangelho, ele tem que ser aplicado a toda a nossa vida, de maneira que nós vamos nos humilhando, nós vamos entendendo o seguinte, que tudo é graça, graça comum. Essa chuva que está caindo aí é graça de Deus. Imagina se não chove em Belém, né? O calorão dessa cidade. Imagine se nós não tivéssemos nossos dons, nossos trabalhos, tudo que nós fazemos é dom de Deus, irmãos. Nossos dons, nossos bens, tudo é dom de Deus. Graça de Deus, mas é graça também especial. Nós estamos hoje aqui e todos os domingos falando do Evangelho, falando que Jesus Cristo, hoje nós participamos da ceia do Senhor, e estamos aqui falando domingo após domingo que Jesus morreu na cruz para salvar pessoas como nós que não merecíamos. Então é graça de Deus, graça de Deus, graça do Senhor. Então nós temos que perceber e entender que o Evangelho, ele é contrário ao nosso orgulho e ele cura o nosso orgulho, mas nós temos que lutar contra isso, mesmo nós cristãos, mesmo nós crentes, nós temos que sempre observar, será que eu não estou me orgulhando? Será que eu não estou confiando na minha força? Ou também, será que eu não estou me orgulhando em homens? Porque quando a Bíblia diz que era para Nabucodonosor entender que era o Senhor que reinava, ele não tinha que se orgulhar em si mesmo. Mas quando a Bíblia também diz aqui que os viventes tinham que entender que era o Senhor que reinava, é porque nós podemos tanto confiar em nós, como confiar nos homens, confiar no poder humano, esquecer de que é Deus que salva, é Deus que governa, é Deus que sustenta todas as coisas, irmãos. Então, vamos olhar para o texto aplicando assim, né? Pensando exatamente assim, e meu desejo hoje é extrair, ainda que rapidamente, alguns detalhes que o texto apresenta para nós. Nesses 3 pontos exatamente: a glória soberba do rei, a queda em juízo do rei e a restauração e misericórdia do rei. Tá bom? Que estão aí exatamente nesses versículos, aí nós vamos encontrar essas 3 partes. Vamos olhar para o texto? O versículo 20 diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aqui é a glória do rei. Então, Daniel está dizendo para o rei: eu vou dar agora a interpretação do sonho que Deus te deu. E o sonho tem a seguinte interpretação: essa árvore altíssima, que chegava até os céus, né? Essa árvore que era forte, essa árvore que tinha as folhas formosas, o fruto abundante, e que os animais se sustentavam nela, se protegiam e se sustentavam nela, todos se sustentavam nela, és tu, ó Rei. Observe que a árvore é uma árvore, como eu já preguei aqui, quando eu falei do sonho, né, quando ele relatou do sonho, é uma árvore que estava no centro da terra, é uma árvore altíssima e muito forte. Isso mostra o quê, irmãos? Isso mostra que Nabucodonosor era o maior rei da época, e mostra que ele era um rei poderoso, e mostra que o reino dele era muito extenso. Mas quando diz que as folhas eram formosas, isso mostra que o reino dele era muito belo, era um reino cheio de beleza.
E quando diz que era um fruto, era muito fruto que tinha nessa árvore, isso mostra que o reino dele ele sustentava muitas pessoas. Muitas pessoas dependiam da riqueza deste reino. Então nós temos aqui, irmãos, que é exatamente o que o Daniel vai falar para ele, que a árvore era o próprio Daniel, perdão, o próprio Nabucodonosor, que cresceu, se fez forte. Olha só, a grandeza dele cresceu, chegou até o céu, e o domínio até a extremidade da terra. Então, era o poder do rei e o poder do seu império, e a glória do seu império. Só que, quando o texto vai dizer, mais adiante um pouquinho, que tudo que ele vai passar, a experiência que ele vai passar, quando você lê lá no versículo, finalzinho do versículo 25, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eu já expliquei isso aqui para vocês quando eu falei do sonho em si. No momento em que ele estava passando por essa glória, experimentando essa glória, ele não tinha conhecimento que era o Altíssimo que possuía o domínio. Ao contrário, ele pensava dentro dele, no seu coração, apesar de que Deus fez aquela árvore, apesar de que Deus fez a beleza, a força, os frutos da árvore, ele pensava no seu coração, como ele diz no versículo 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, não foi Deus não, fui eu que edifiquei para a casa real, com a força do meu poder. Então nós temos aqui a glória soberba de Nabucodonosor. É Nabucodonosor dizendo, tudo isso foi eu que fiz, essa glória, essa força, essa beleza, essa extensão do reino, foi tudo eu que fiz, foi tudo eu que consegui com a minha força, não foi o Senhor. Então nós temos aqui bem identificado que isso é o que realmente os homens fazem o tempo todo, irmãos, desde que Adão caiu. Quando a serpente disse para Adão, para Eva, sereis como Deus, e Adão saiu de lá, e então para viver essa vida, quando ele pecou, foi expulso para viver essa vida, nesse espírito de autonomia, de orgulho, confiando nas suas mãos. Quando você olha para a família de Caim, você vê Caim fazendo uma cidade, e lá tem todos aqueles dons, aqueles talentos, como já falei várias vezes aqui, já comentei, tem o que faz, que tem a fazenda, tem o que mexe com ferro e cobre, tem aquele que toca música, mas você não vê na família de Caim ninguém dizendo assim, olha, tudo isso foi Deus que nos deu. Não, é como se Caim está dizendo, eu fiz a cidade, o músico está dizendo, eu produzo a música, o que trabalha com ferro e cobre está dizendo, eu faço esses instrumentos, o que tem a fazenda, o gado, diz, eu consegui a minha fazenda. Então, irmãos, isso é natural nosso. Quando nós começamos a fazer alguma coisa, vem logo aquele sentimento, aquela coisa do nosso coração, fui eu que fiz, e nós não damos glória a Deus. Isso é a natureza humana. Mas é tão bom quando nós temos um amigo, que nos diz a verdade. E a gente percebe aqui que havia uma certa amizade entre esses homens. E Daniel, como eu falei para vocês semana passada, ele amava Nabucodonosor, apesar de ser Nabucodonosor quem era, um déspota, um homem que já tinha matado pessoas, mas ele respeita a autoridade do rei, e ele diz a verdade para o rei, sem vacilar. Ele é firme. Daniel diz para o rei, sabe essa árvore? Leiam comigo o versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Isso me faz lembrar Davi, quando pecou com Batseba, e o profeta chegou para ele, contou também uma história, porque a Bíblia é interessante como Deus ele usa ilustrações, Jesus contava parábolas, e aqui os sonhos são cheios de imagens, de ilustrações, e o rei ficou indignado com a injustiça da história que o profeta contou. Aí o profeta disse, sabe quem é esse homem que está matando o inocente? És tu, ó rei. Os profetas de Deus
respeitavam as autoridades, os homens poderosos, mas com respeito diziam a verdade com firmeza. O profeta Daniel diz para Nabucodonosor: tu és este homem soberbo. Ainda que ele use de uma linguagem, meus irmãos, que mostra que realmente era uma realidade, o poder do rei, a glória do rei. Veja que Daniel diz: cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, teu domínio até a extremidade da terra. Ainda que ele use essa linguagem, reconhecendo a glória do rei, o poder do rei, mas ele diz: este homem da história do sonho, que vai cair, que vai virar um toco, essa árvore és tu. Tu és o soberbo, tu és orgulhoso. E a palavra de Deus diz exatamente para nós essa noite, irmãos, caso nós estejamos inchadinhos, orgulhosinhos, esquecendo de dar glória a Deus. A Bíblia está dizendo: sabe quem é essa árvore do sonho? És tu. És tu que estás ficando orgulhoso, que estás esquecendo de dar glória a Deus. Como eu disse para vocês, irmãos, o Evangelho é totalmente contra isso, o nosso orgulho. Mas vamos continuar. E diz aqui então a segunda parte do sonho, irmãos, que Daniel também interpreta, que é o versículo 23. Vamos ler. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, como eu já expliquei para vocês na exposição sobre o sonho em si, quando ele conta o sonho, esse santo, esse vigia do céu, é um anjo que Nabucodonosor viu e que falava forte e que trazia um decreto. E esse santo, então, que dizia, versículo 23, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze e de erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aqui eu quero destacar 2 coisas, irmãos. Primeiro, fica claro que o que acontece com a árvore, que chega o vigia, o anjo, e diz: sacudam a árvore, as folhas caem, derrubem, melhor dizendo, sacudam suas folhas, espalhem seus frutos, assustem os animais, e deixa toco lá, né? Quando o vigia diz isso, quando o anjo diz isso, ele traz um decreto. O versículo 17, que eu peço para vocês lerem comigo, o versículo 17 diz assim: esta é a sentença por decreto dos vigias, e esta é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quando a gente lê assim, parece assim: então o decreto é dos anjos? O decreto é dos santos anjos? Não é assim, mas na verdade a linguagem do texto significa que não é que o decreto seja deles, eles são aqueles que trazem o decreto, que anunciam o decreto e que executam o decreto. Os anjos são ministros de Deus para executar as determinações do Senhor. E aqui no versículo 24, Daniel esclarece esta interpretação, rei. Este é o decreto do Altíssimo. E eu já chamei a atenção de vocês que vai aparecer essa palavra maravilhosa que designa o nosso Senhor quando diz Altíssimo. Essa palavra é escolhida num ambiente de um rei soberbo, de um rei que estava pensando que ele era o Altíssimo, que ele era o maior, que ele era o poderoso. O Senhor está dizendo: não, eu sou o Altíssimo, eu sou aquele que está acima dos céus e da terra, que não tenha ninguém acima de mim, eu sou Deus.
e eu decretei. Quem decretou não foram os anjos. Os anjos, é isso o significado do versículo 17. Os anjos, eles são apenas os que trazem um decreto, e que esse decreto se cumprirá infalivelmente, mas o decreto é do Altíssimo. Veja que, mais uma vez, assim como Daniel disse, és tu, ó rei, agora ele diz, esse é o decreto que virá sobre o rei. Ele diz com firmeza, mas ele diz com respeito também, porque ele diz em seguida, meu Senhor. Esse decreto do Altíssimo, aquele que diz que isso vai acontecer contigo, que ele determinou. E o que vai acontecer contigo? Então aqui nós temos a primeira verdade. Deus é o Altíssimo que decreta. Deus é que determinou isso que vai acontecer com Nabucodonosor. Deus é o Senhor. Primeira verdade. Segunda verdade, que tem a ver com a determinação do Senhor, é o que está no versículo 25. É que diz que serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Aqui está dito que o decreto é que Nabucodonosor perderia a razão, ficaria como um animal, ficaria como um boi, ficaria como os animais que comem erva. É muito significativo, irmãos, o fato de que no sonho se diz que, leiam comigo aqui no versículo 12, a sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Que se diz aqui que Nabucodonosor alimentava os animais, sustentava os animais. Mas agora se diz que na queda, esse homem come o que os animais comem. Aqui é a queda, é humilhação. Entendem, meus irmãos? E quem determinou isso? O Altíssimo. Então o Altíssimo deu e o Altíssimo tirou. O Altíssimo deu glória para ele, dons para ele, deu racionalidade, deu uma razão, inteligência, capacidade de administração, de ser um homem guerreiro, de ser um homem desbravador, para que trouxesse inclusive o juízo de Deus sobre o seu próprio povo Judá, que tinha pecado contra ele. Nós encontramos isso no início do livro de Daniel, que Nabucodonosor trouxe os judeus, invadiu Jerusalém, e os outros profetas também vão contar, com isso sendo um juízo de Deus. Deus deu para ele todas essas capacidades, todos esses talentos, todos esses dons, como instrumento do seu juízo. Mas esse homem começou a se orgulhar, e agora Deus decreta que tiraria dele os seus dons, a sua razão, os seus talentos, toda aquela capacidade que ele tinha para fazer com que ele, vai fazer com que ele se comparasse com um boi, comendo erva como um boi. Deus deu e Deus tirou. E o que é isso? Por que Deus está tirando? Porque Deus está colocando o seu juízo sobre este homem por causa da sua soberba. Por causa da sua soberba. Deus está nos ensinando aqui, meus irmãos, que tudo é dele. Deus está nos ensinando que tudo é dom dele, é graça dele, é bênção dele. Mas quando nós não damos glória a ele, o juízo vem para nos ensinar que é dele. Se esse juízo vem sobre nós, irmãos, nós precisamos pensar no caso específico de Nabucodonosor, e essa é a minha terceira parte, meu terceiro ponto da mensagem, é que o juízo não veio para Nabucodonosor apenas como algo definitivo, porque deixa eu lhes falar uma coisa, Deus poderia ter matado Nabucodonosor.
Deus poderia ter destruído definitivamente, retirado não somente a razão, a racionalidade, os dons, os talentos, mas Deus poderia ter tirado a vida de Nabucodonosor em seu juízo, como Deus fez com muitos. Nas Sagradas Escrituras, na história da humanidade, está cheio desses relatos, desses fatos, que o homem soberbo encontra a morte, mas Deus restaura Nabucodonosor. O que é isso, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Graça e misericórdia. Graça é sempre imerecida. E a misericórdia é Deus olhar aquele homem feito um boi e socorrê-lo e lhe dar de novo a sua razão. Porque ele merece? Porque Deus é bom. E porque Deus quer ensinar alguma coisa para aquele homem. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico que nem sempre o Senhor fez assim. Vamos olhar para um texto, outro texto aqui muito interessante, meus irmãos. Ezequiel capítulo 31. Depois a gente volta para Daniel, mas eu convido vocês a olharem comigo Ezequiel capítulo 31. Este é um capítulo que Deus anuncia, Deus ordena que o profeta diga ao rei do Egito, que era outro rei soberbo, dando a ele um alerta sobre a glória da Assíria. Vamos ler o capítulo 31 de Ezequiel, irmãos. Eu vou ler rapidamente todo o capítulo, vocês acompanhem comigo, tá bom? Ezequiel capítulo 31, acompanhem comigo. Diz a palavra do Senhor. E sucedeu no ano 11º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Observe a comparação com o sonho de Nabucodonosor, que aqui vai aparecer uma árvore também, tá? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas, quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Observe a comparação, a semelhança. E todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Só para não deixar os irmãos esquecerem que aqui Deus está falando da Síria. Deus está como que dizendo assim para o rei do Egito: olha, lembra o que eu fiz com a Síria, hein? Para que fique como lição para ti, tu que estás muito orgulhoso. Vamos continuar. Versículo 8. Os cedros do jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora, e estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão, cairão seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus:
No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele se desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno e juntar-se aos que foram traspassados a espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam a sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos já zerás, com os que foram traspassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Não tem misericórdia aqui, meus irmãos, nem a Assíria, nem a Faraó. Não tem misericórdia. Aqui só tem juízo. E você percebe que o juízo é exatamente por causa da soberba, tanto da Síria como do Egito. Reinos poderosos que se ensoberbeceram e que Deus diz: eu vou derrubar vocês. E são comparados com árvores, como Deus comparou com Nabucodonosor. Que não era tão incomum, né, essas comparações naquelas épocas. Vamos voltar para Daniel, meus irmãos. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, é que Deus decidiu ter misericórdia de Nabucodonosor, como ele não teve de outros. E é dito aqui que Deus teve misericórdia dele, porque Deus tinha um propósito. Deus, ele queria mostrar, irmãos, a Nabucodonosor, queria dar a ele um conhecimento. Queria que ele conhecesse, versículo 25, finalzinho do versículo 25. Que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Veja que iria passar-se 7 tempos, talvez seja 7 anos, mas não podemos determinar. 7 tempos que ele iria viver como animal, e para que ele aprendesse isso, para que ele tivesse experiência, que o Senhor Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, para que tivesse conhecimento e o dá a quem quer, para que o orgulho dele fosse quebrado. Mas a misericórdia do Senhor está no versículo 26, que diz que quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, ou seja, que deixasse o toco, né? Deus não destruiu totalmente a árvore, Deus deixou o toco lá. E esse toco foi preservado com correntes. Talvez ali se refira exatamente a essa preservação, essas correntes, né? E diz que o significado é que o teu reino voltará para ti, novamente, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, viria sobre ele 7 tempos de irracionalidade. Uma doença mental se abateu sobre Nabucodonosor, que ele ficou como animal, para que ele tivesse o conhecimento que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, eu dá a quem quer. E a misericórdia veio sobre ele também para isso, para que ele tivesse conhecimento que o céu reina. E aqui eu quero chamar a atenção de meus irmãos e irmãs para o fato de que Deus é chamado aqui de céu, né? Porque se diz que o Altíssimo tem domínio e se diz que o céu reina. Deus é chamado aqui de céu. Por quê? Porque é o reino, o céu é o local onde Deus reina, se o pudermos colocar assim. E eu gostaria de ler com vocês 2 salmos e um texto de Lucas agora. Vamos abrir, irmãos? Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. 103,
versículo 19. Diz a palavra: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. É por isso que diz: o céu reina, porque o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Diz o versículo 20: bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Aqueles anjos que Nabucodonosor viu só estavam obedecendo o decreto desse rei dos céus. Lá no Salmo 33 agora, vamos voltar um pouquinho na sua Bíblia, vamos ler do versículo 13 ao 16. Salmo 33, do versículo 13 ao 16. Leiam comigo aí, meus irmãos. Diz a Sagrada Escritura, Salmo 33, versículo 13 ao 16, que diz assim. Nós vamos ler até o 17, tá? O Senhor olha desde onde, irmãos? Os céus. Está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles. O coração deles está na mão desse rei, que contempla todas as suas obras. Olha o que diz o versículo 16, meus irmãos. Não há rei que salve com a grandeza de um exército. Nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Porque o Senhor é que salva. Porque o Senhor é que reina. Por isso que diz lá em Daniel, que o céu, até que conheças, que é o céu que reina, que é esse Deus que habita nos céus, que comanda tudo, que está acima desse mundo e que determina todas as coisas. Mas eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, versículo 18, irmãos. Esse texto é maravilhoso, que é a confissão daquele rapaz, que pegou tudo do pai dele e gastou nas orgias, no pecado, mas se arrependeu. É o filho pródigo, é o filho arrependido, é o filho humilhado. Lembra disso, irmãos? Lembra disso? Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 18. Olha o que esse filho disse que ia falar para o pai dele. Olha só. 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Irmãos amados, todo pecado é contra o céu. Eu queria que vocês pegassem isso hoje à noite. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo que não é o Senhor que reina. Nós estamos pecando contra o reino de Deus. Nós estamos pecando contra o céu. Nós estamos com Nabucodonosor dizendo: eu sou rei. Todo pecado é contra o céu. E é por isso que o homem no pecado está debaixo do juízo deste rei do céu. É por isso, meus irmãos, que o Senhor está contra Nabucodonosor. E é por isso que o Senhor estará contra nós em nossos pecados. Porque todo pecado é contra o céu. Mas a parábola do semeador diz que o pai teve misericórdia dele. O versículo 20 diz, não é? Vamos ler? Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão.
correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meus queridos irmãos, a soberba é contra o céu, o pecado é contra o céu, mas a salvação vem do céu, a misericórdia vem do céu, a graça vem do céu. E foi esse que reina no céu que disse: eu vou deixar o toco, mas eu só vou abençoar Nabucodonosor. Vamos voltar para Daniel? Veja a ordem dos acontecimentos. Veja o versículo 25 que diz, meus irmãos: será tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que te humilhes, até que te arrependas, até que reconheças, estarás debaixo daquele juízo. Assim foi o filho pródigo, até que ele se arrependeu. Na hora que ele se arrependeu, que se humilhou e que creu na graça, na misericórdia daquele pai, recebeu essa graça, essa misericórdia. Então deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos: o orgulho, o homem orgulhoso, o homem que desafia a Deus e que peca mesmo, e que não se arrepende, e que não olha para Deus com graça e diz: Deus, eu me arrependo. Esse homem não pode ter Deus como rei. Esse homem está contra o reino de Deus. Mas o homem que se arrepende, e que se humilha, e que crê na graça e na misericórdia de Deus, e que se humilha diante dele, e que faz como o filho pródigo diz: vou lá e vou confessar, e vou dizer: pequei contra o céu. Recebe a compaixão do Pai Celestial, recebe a misericórdia desse Deus gracioso, e então ele passa, ainda que eu não estou dizendo que Nabucodonosor se converteu, se tornou um crente, mas, num certo sentido, ele se humilhou, e ele está escrevendo uma carta, e quando ele se humilhou, ele foi restaurado, porque agora ele se coloca debaixo do reinado de Deus em humilhação, e ele recebeu esse favor, essa graça, essa misericórdia, até de se arrepender, num certo sentido, de se humilhar nesse sentido. O que Deus não deu para o Egito, como eu li com vocês lá em Ezequiel, o que Deus não deu para a Síria, mas Deus resolveu dar para Nabucodonosor. É juízo de Deus. Quando você pega Romanos capítulo 1, você vê que os homens ali, Romanos capítulo 1, eles vão pecando e pecando cada vez mais. Se você ler a partir do versículo 18, Deus vai entregando os homens ao coração deles, à soberba deles. O que é isso? Juízo. Mas quando vem, vamos lembrar de Efésios capítulo 2, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Misericórdia, graça. Então, quando Deus vem e opera a sua misericórdia, e opera o arrependimento, e aí esse homem então se arrepende, e Deus o salva. Mas, irmãos, enquanto houver afronta, há um reino contra esse homem que afronta o reino. Mas quando há humilhação, quando há arrependimento, quando há fé, quando esse homem olha para Deus com arrependimento, a graça de Deus se manifesta em perdão, em restauração, em misericórdia. Ainda que eu repito, não é que eu estou dizendo que Nabucodonosor se transformou num crente, mas Deus está mostrando aqui com este exemplo, irmãos, que ele é misericordioso
E diz o versículo 26, e quanto a que foi falado que deixasse o tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então nós temos aqui, meus irmãos, que o homem que se humilha, que se arrepende, que crê, que se quebra diante de Deus, encontrará misericórdia no Senhor, encontrará a graça do Senhor, como fez o filho pródigo. E como essa história, em algum sentido também, aqui de Nabucodonosor, aponta isso para nós. Eu gostaria, meus irmãos, de encerrar a nossa exposição dessa noite. Eu quero deixar 5 conselhos hoje para vocês, breves conselhos, mas que eu acredito que são aplicações necessárias, irmãos, para a nossa vida hoje. Nós estamos aqui. O primeiro conselho que eu quero lhe dar é o seguinte: meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos humilhar todos os dias, irmãos, diante de Deus. Nós precisamos ter cuidado com a soberba a respeito das nossas realizações, das coisas que nós conseguimos ou temos, dos nossos talentos, de tudo que temos. O nosso coração, e eu estou falando aqui mesmo dos crentes, né? O nosso coração, a nossa natureza pecaminosa e o nosso coração precisa ser mortificado todos os dias nesse sentido. Nosso coração rapidamente se orgulha, rapidamente se exalta nas mínimas realizações, e nós esquecemos que aquilo é dom de Deus, que aquilo é bondade de Deus, que aquilo veio de Deus, que é o Senhor que nos dá. Então o conselho direto das Escrituras aqui é: não se exalte, não se ensoberbeça, se humilhe diante de Deus. E o caminho para nós fazermos isso, irmãos, o texto ele dá para nós o caminho, porque o que fez Nabucodonosor se humilhar foi o fato dele ter observado que ele dependia totalmente de Deus, que quando Deus tirou tudo dele, acabou. E é o fato também de ele ter observado que Deus teve misericórdia dele. Ele foi humilhado assim. Então nós temos que meditar muito todos os dias, por isso a necessidade de nós lermos a Bíblia todos os dias, de nós estarmos na igreja todo domingo ouvindo pregação, meditando nas Escrituras. Por quê? Porque nós temos que ser levados todo o tempo à consciência de que o Senhor reina, de que Ele nos dá os dons, e de que, meus irmãos, tudo é graça de Deus, graça comum. Eu estou aqui agora com vocês, irmãos, num ambiente agradável por causa do ar-condicionado. Está chovendo lá fora, essa chuva é uma bênção para a nossa cidade quente. Você vai voltar para a sua casa, não importa se ela é luxuosa ou humilde, mas é sua casa, você vai poder se proteger dessa chuvinha. Tudo é graça de Deus. Vocês têm os seus trabalhos, seus talentos, seus estudos. Vocês todos aqui, vocês, nós somos cheios de motivo de gratidão. Então nós temos que olhar para a graça comum de Deus e nos humilhar e dizer: tudo vem do Senhor. Eu estou vivo aqui, eu estou respirando por causa de Deus. Se eu tenho hoje alguma saúde, é por causa de Deus. Tudo depende do Senhor. Tudo depende de Deus. Então, meus irmãos, é meditarmos muito nisso, mas meditarmos especialmente na graça especial. Eu disse para vocês no início dessa mensagem que o Evangelho é anti-soberba e é um antídoto para a soberba. Nós temos que ir todos os dias e pensar na cruz de Jesus, no sepultamento de Jesus, na ressurreição de Jesus, e pensar assim: ó Senhor, foi preciso o seu Filho vir a esse mundo, assumir a minha humanidade, viver uma vida santa que eu nunca vivi, e morrer pelos meus pecados e pagar pelos meus pecados que eu nunca poderia pagar, nem toda a eternidade no inferno. E ressuscitou e venceu para ser a primícia dos que dormem. Um dia eu vou morrer, mas eu vou morrer em esperança, porque eu sei que Jesus está vivo. O que é isso, irmãos? Graça de Deus. Ele poderia ter me deixado morrer, mas Ele veio morrer por mim, para que eu não morra. E o Evangelho chegou a mim, chegou a você. Ele enviou seus mensageiros, seus apóstolos pregaram. Ao longo da história da igreja,
os ministros do Evangelho têm pregado e deixado obras teológicas para que hoje nós soubéssemos essa verdade e o Evangelho chegasse a nós. Ele tem tido misericórdia de nós. Por que nós estamos nos orgulhando? Nós temos que ir observar isso e dizer: Senhor, louvado seja o seu nome. Nós temos que nos humilhar todos os dias meditando nessas verdades. Então esse é o primeiro conselho que eu quero lhe dar. Se humilhe meditando nas graças de Deus, graça especial e graça comum de Deus. O segundo conselho que eu quero lhe dar, meus irmãos, esse conselho é duplo, é um alerta e é um encorajamento. O alerta de Deus é o seguinte: preste bem atenção nisso. Se você continuar se orgulhando, mesmo você crente, se você continuar se orgulhando, tome esse texto como um alerta para você. Deus vai trazer correção para você. Deus vai lhe derrubar. Deus vai lhe derrubar para que você saiba que tudo é graça. Então que todos aqui hoje à noite se tenham por alertados. Se você continuar num caminho de soberba e de pecado, desafiando ao Rei dos Céus, se você é um salvo em Cristo Jesus, pode ter certeza que Ele vai, como um pai repreende ao seu filho, Ele vai te repreender, fazendo você cair em algum sentido, para que você reconheça que o céu reina. Então se tome por alertado. Por amor aos meus irmãos, eu digo, antes que essas coisas aconteçam, sabe que Daniel vai falar para Nabucodonosor, versículo 27, que nós vamos estudar semana que vem. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Eu quero dizer o mesmo para você: põe fim aos teus pecados, arrependa-se, não seja soberbo. Vá à cruz de Cristo e arrependa-se, para que se prolongue a tua tranquilidade, meu irmão, minha irmã. Mas em segundo lugar, é um encorajamento. É um encorajamento porque mesmo Nabucodonosor, quando ele olhou para o céu, se humilhou, ele recebeu misericórdia. Nós temos, meus irmãos, a verdade então que não importa a gravidade dos seus pecados. Eu quero dizer hoje a você, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você tenha sido teimoso até aqui, você tenha se orgulhado e você tenha preservado alguns pecados na sua vida, teimosamente, mas eu quero encorajar você a ir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é cheio de graça, cheio de misericórdia, e é um encorajamento a todos nós. Lembra quando o apóstolo João diz na sua carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele diz lá: se dissermos que não temos pecado, Ele não está em nós. Mas se nós confessarmos, se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Vamos a Ele, meus irmãos. Essa mensagem é um encorajamento para que nós nos acheguemos a Deus arrependidos dos nossos pecados. O terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, esse é um conselho que está aqui no versículo 17, quando diz: para que os viventes, a fim de que os viventes conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Esse conselho que está aqui na palavra, que diz: o Senhor, versículo 25, tem domínio sobre o reino dos homens. No versículo 27, o céu reina. Esse conselho para nós é o seguinte: nunca confiemos nos homens como nossos salvadores. A idolatria ela é muito sutil. Deus dá ciência, Deus dá tecnologia, Deus dá governo, Deus dá política, Deus dá universidade, Deus dá dons, Deus dá talento para as pessoas. E sabe qual é a nossa tendência?
a nossa tendência é começar a olhar para isso, para essas pessoas talentosas, para esses homens poderosos, seja no governo, seja na política, seja na ciência, seja na filosofia, seja na igreja, pastores. Podemos fazer isso com pastores, nós podemos fazer isso com o presidente da república, com governadores, com políticos, e nós começamos a olhar para esses homens talentosos, para essas mulheres talentosas, para essas pessoas que têm dons, e começarmos a glorificá-los, a exaltá-los. O texto está dizendo também para nós: não confie e exalte homens. Lembre que tudo que os homens têm vem da onde? Do Senhor. Não ponha sua esperança em homens, porque é do Senhor que vem a salvação, é o Senhor que reina. Glorifique só a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ore pelas pessoas, ore pelos governantes, respeite os governantes, ore pelos pastores, ore por mim, ore pelos outros pastores, ore pelos cientistas, ore pelas pessoas que você, em certo sentido, vê que elas têm dons, talentos, capacidades. Ore, mas não idolatre. Veja tudo como dom de Deus, como glória de Deus, como misericórdia de Deus. E o último, ainda não é o último, tenho 2 conselhos, rapidamente quero dar. Um quarto conselho, meus irmãos, aqui é para nós, no sentido de nós sermos firmes como Daniel, em proclamarmos a verdade. Tu és o homem, firmes, mas respeitosos. Você vê, ele chama rei meu Senhor. Existe aqui um sentido de firmeza, mas de respeito à hierarquia. Eu já ensinei para vocês aqui sobre o 5º mandamento, nós já lemos no catecismo, em que diz assim: existe hierarquia, e a nossa relação com os outros, se uma pessoa é mais velha que eu, se uma pessoa tem mais conhecimento em alguma área que eu tenho, se uma pessoa ela tem uma posição na minha empresa, na minha escola, no governo, que é acima da minha, eu tenho que levar isso em conta até quando eu vou falar uma verdade. Eu tenho que falar com respeito, mas eu tenho que ser firme. Esse é o conselho que eu quero lhe dar também nesse texto, meus irmãos. E por último, eu quero perguntar a todos vocês. Todos aqui, presumo que todos já fizeram isso, mas ainda assim quero perguntar. Todos aqui já fizeram o que o filho pródigo fez? O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu. O filho pródigo se arrependeu dos seus pecados. O filho pródigo creu na misericórdia do Pai. Jesus está nos ensinando, na parábola do filho pródigo, que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos humilhar, reconhecer que somos grandes pecadores, confiar na misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz por pecadores como nós. Que todos aqui hoje à noite, todos que vierem ouvir a mensagem que está sendo gravada, possam com o filho pródigo se arrepender dos seus pecados e dizer: pequei contra o céu. E eu confio unicamente na pessoa do Filho de Deus, que pode salvar pecadores como eu. Confio no seu sacrifício, na sua obra salvífica, e não na minha força, no meu braço. Porque a minha força e o meu braço têm feito só eu desafiar o céu, mas eu me arrependo do meu orgulho, da minha soberba, dos meus pecados. Eu me humilho diante de Deus, eu olho para a cruz de Jesus e confio unicamente no Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Redentor. Que todos façam isso, meus irmãos. Amém. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, obrigado, Senhor, porque nós pudemos hoje à noite ler e meditar nesse texto tão precioso. Senhor, implica a nossa alma. Tudo que foi falado aqui, Senhor, que a sua palavra santa e verdadeira aplica a nossa alma, Senhor. Se temos nos orgulhado, Senhor, queremos nos arrepender, queremos ir à cruz de Jesus, pedir perdão. Se temos nos orgulhado em outros homens, ó Deus, nos perdoa. E
queremos hoje aqui reconhecer que o céu reina, reconhecer que o Senhor é o Altíssimo, o único Altíssimo, e que reina sobre os homens, e reina sobre nós, e que tudo que temos, Senhor, é tua bênção, é seu dom, é sua graça e misericórdia. Senhor, o Senhor que é gracioso, perdoa os nossos pecados. E nessa noite opera, como o Senhor teve misericórdia na Nabucodonosor, nos restaura, Deus. Se temos nos ensoberbecido, se por acaso o Senhor já nos fez cair, nos levanta de novo, nos restaura, para que nós possamos prosseguir, Senhor, não mais soberbos, mas humildes e louvando cada vez mais humildes na sua presença santa. Abençoa nós, abençoa a nossa querida igreja e abençoa todos que vierem ouvir o Evangelho nesta mensagem, que todos possam se humilhar e crer em Jesus e serem santificados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor que reina nos céus, sobre todos nós. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém.